Bom, pessoal, dando continuidade então ao conteúdo que a gente viu na aula passada, referente aos ciclos de geração de potência a vapor, ciclo de Rankine, a gente viu formas de aumentar a sua eficiência, com reaquecimento, ciclo regenerativo, verificando a influência de pressão de operação de caldeira e condensador, e também verificamos como entram as eficiências isentrópicas no ciclo e o que isso vai influenciar na eficiência global do nosso ciclo, na eficiência térmica. Então hoje eu preparei uma listazinha de exercícios, beleza? E conforme as dúvidas forem aparecendo, vocês podem interromper e perguntar, beleza? Podem ficar à vontade. Bom, então o primeiro exercício que a gente vai fazer diz o seguinte: considere uma usina a vapor d'água operando segundo o ciclo de Rankine ideal. Então a gente já tem que saber o quê? Que quando eu falo que é um ciclo de Rankine ideal, que turbina e bomba vão operar de forma isentrópica e não vai haver perda de carga em condensador e caldeira e no restante das tubulações. Bom, vapor entra na turbina a 3 MPa, 350 graus Celsius, e é condensado no condensador a uma pressão de 10 kPa. O exercício quer que a gente determine a eficiência térmica da usina, eficiência térmica se o vapor for superaquecido a 600 graus Celsius e não 350, e por fim a eficiência térmica se a pressão da caldeira for elevada até 15 MPa, enquanto a temperatura na entrada da turbina for mantida a 600. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver 3 modelos possíveis do ciclo, vamos variar alguns parâmetros e ver como a eficiência vai se comportar. No primeiro dos ciclos, então, a nossa turbina vai admitir vapor a 3 MPa e 350 graus Celsius. Então, quando a gente constrói a tabela de propriedades, lembrando, foi a que eu fiz no RefProp, que eu falei com vocês, a gente já tem todos os dados aqui. Então, se a gente sabe que na entrada da turbina, considerar que a entrada da turbina estado 3, 350 graus Celsius, 3 MPa. Então, 350 graus Celsius, 3 MPa, na região de vapor superaquecido, temperatura e pressão são independentes, então quando eu coloco essas duas eu obtenho o restante, beleza? Como o ciclo é ideal, a entropia na saída da turbina é a mesma da entropia na entrada, então a turbina opera de forma isentrópica e vai expandir o vapor até atingir a pressão de operação do condensador, que é de 10 kPa. Então a gente tem entropia e pressão, obtemos o restante do estado, Na admissão da bomba, o título é 0 e a pressão é a pressão de operação do condensador. Então também obtemos todo o estado aqui. E por fim, na admissão da caldeira, a entropia vai ser a mesma, que a bomba vai operar de forma isentrópica, e a gente tem a pressão de operação da caldeira. Então, duas propriedades independentes, obtemos o estado. Então a gente tem todo o estado aqui. Para calcular a eficiência, a gente vai fazer o quê? Tem duas formas, trabalho líquido sobre o calor. Se a gente fizer trabalho líquido sobre o calor, a gente vai pegar trabalho da turbina. Lembrando, como só tem uma linha de vapor passando, a vazão em massa é constante em todos os pontos. Então eu vou fazer as contas só utilizando entalpia, já que a gente poderia simplificar a vazão. Então tudo fica só em função das entalpias, Então, se eu quiser calcular a eficiência usando trabalho líquido sobre calor da caldeira, é o quê? H3 menos H4, que é a potência da bomba, menos o trabalho consumido, desculpa, eu falei bomba, trabalho da turbina, menos o trabalho consumido pela bomba, que seria H2 menos H1, tudo isso dividido pelo calor da caldeira, que seria H3 menos H2. Isso é uma forma. Ou a gente poderia fazer o quê? 1 menos calor do condensador sobre calor da caldeira. Aí ficaria 1 menos H4 menos H1 sobre H3 menos H2. Tanto faz qual seria a nossa rota, o valor que a gente vai obter de eficiência é o mesmo. Então, nesse caso, para admissão na turbina a 350 graus Celsius e 3 MPa, a eficiência do ciclo é de 33%, beleza? Então essa aqui é a letra A. Agora a gente vai querer saber a eficiência térmica se o vapor for superaquecido a 600 graus Celsius. O que vai acontecer aqui? Para essa mesma pressão, ele vai ser aquecido até 600 graus Celsius. Beleza? Então vai mudar isso aqui. Eu vou estar aumentando a minha temperatura de adição de calor. E a gente já viu que fazendo isso,
Se a gente mantiver a temperatura de rejeição de calor, a gente aumenta a eficiência do nosso ciclo. Então, novamente, eu só alterei os dados aqui na nossa tabela no RefPro para obter os estados, e a gente obtém uma eficiência de 37%. Então, a gente já pode perceber que, saindo de 350 na admissão da turbina indo para 600 graus Celsius, a gente tem um aumento de aproximadamente, vou falar aproximadamente porque o valor aqui é arredondado os dois, né? De aproximadamente 4% de eficiência, que é um aumento significativo. Beleza? E por fim, na letra C, a gente vai calcular a eficiência térmica se a pressão na caldeira foi elevada até 15 megapascal, enquanto a temperatura na entrada da turbina for mantida a 600 graus Celsius. Então, o que a gente vai ter agora é que o ponto aqui na temperatura vai ser o mesmo, 600 graus Celsius. Porém, esse ponto vai acabar sendo um pouco deslocado para a esquerda por causa do aumento da pressão. Beleza? Então, a gente pode até reparar que ele foi deslocado pela esquerda pelo título do ponto 4. Tá bom? Porém, se a gente reparar, a temperatura média com que eu estou adicionando calor agora é maior também. E a temperatura média com que eu estou rejeitando calor é a mesma. Dessa forma, a gente lembra da fórmula de Carnot para a eficiência. Então, a gente já sabe que a eficiência desse ciclo vai ser maior. Então, a gente coloca aqui e verifica que agora a eficiência vai ser de 43%. Tá bom? Porém, qual seria o problema na prática desse ciclo? Olha aqui. O título na exaustão da turbina está muito baixo. Isso seria um problema. O que a gente poderia fazer para solucionar isso? Por exemplo, o reaquecimento, que a gente viu na aula passada, né? Que o problema da gente aumentar a pressão de trabalho da caldeira é que quando a gente vai aumentando muito, dado uma temperatura fixa de admissão na turbina, a gente vai jogando esse ponto 4 para a esquerda. E conforme a gente joga esse ponto 4 aqui para a esquerda, a gente está diminuindo o seu título. E isso é prejudicial para a turbina. Vai ter gotículas de água ali, então a densidade do que está passando na turbina vai ter uma densidade muito grande, uma densidade muito pequena, que no caso seria vapor, a água na forma de vapor e a água na forma de líquido, e essas gotículas vão causando erosão das pás da turbina. Então isso aqui é um parâmetro que a gente tem que verificar e controlar. Beleza? Então a forma da gente controlar isso seria o que? Um reaquecimento para a saída da turbina tá mais à direita do que está aqui no ponto 4. Beleza? Bom, então esse aqui foi o nosso primeiro exercício para a gente começar a aquecer aqui a nossa discussão. Alguma dúvida, pessoal? Alguma observação? Vamos lá. Então, voltando aqui. No problema passado eu concluí falando o que com vocês, né? Que quando a gente aumenta muito a pressão de operação da caldeira, visando aumentar a temperatura de adição de calor, a gente vai ter um problema. Quando eu sair da minha turbina, na exaustão da minha turbina, o título vai ser muito baixo, o que pode danificar a turbina. Então, uma forma de contornar isso é o quê? É fazer o reaquecimento. Expando parcialmente o fluido e retorno com esse fluido para a caldeira, ele será reaquecido. Aí sim, depois eu faço uma expansão até a pressão do condensador. Com isso, eu vou ter um título maior, garantindo a integridade da minha turbina. Beleza? Então vamos lá, vamos para esse problema aqui agora. Considere uma usina a vapor que opera segundo o ciclo de Rankine ideal com reaquecimento. O vapor entra na turbina de alta a 15 megapascal e 600 graus Celsius e é condensado no condensador a uma pressão de 10 kPa. Então a gente tem os dois patamares, as nossas duas isobáricas aqui. Considerando que o conteúdo de umidade do vapor na saída da turbina de baixa pressão não deve exceder 10,4%, o que isso quer dizer então? Quer dizer que aqui, ó, na saída eu não posso ter mais do que 10,4% de líquido. Ou seja, o meu título vai ter que ser o quê? 100% menos 10,4%. Tá bom? Essa informação é crucial para a resolução do problema. Vamos lá, o exercício quer que a gente determine a pressão na qual o vapor deve ser reaquecido para que essas condições sejam atendidas e a eficiência térmica do ciclo. Considere que o vapor é reaquecido até a mesma temperatura de entrada na turbina de alta pressão. Quer dizer que a temperatura em 5 vai ser igual à temperatura em 3.
Beleza, gente? Então, para obter as propriedades aqui, eu vou fazer um passo a passo com vocês rapidinho. O objetivo é sempre obter duas propriedades independentes, né? Então, vamos lá. Começando do ponto 1, que é o ponto de mais baixa energia, vamos dizer assim, do ciclo, na saída do condensador e entrada da bomba. Ponto 1, a gente tem a pressão e o título. Tendo a pressão e o título é zero, porque é líquido saturado. Então, aqui a gente obtém, só reiterando o que eu falei antes, né? Aqui o volume específico não é zero, é só porque eu botei uma casa após a vírgula, aí aparece 0,0. Porém, se a gente prosseguir aqui, a gente vai ver que o valor não é zero mesmo, tá bom? Foi só para deixar mais limpo as colunas. Beleza? Então, vamos lá. No estado 1, tendo pressão e tendo título, a gente obtém todo o restante. No estado 2, eu sei que a bomba vai operar de forma isentrópica, beleza? E a bomba vai comprimir esse líquido até a pressão de operação da caldeira, que é de 15 MPa, que dá 15.000 kPa, beleza? Então, temos a entropia e a pressão, que é o suficiente para determinar o resto do estado. No estado 3, a gente sabe qual é a pressão e qual é a temperatura de admissão na turbina. Então, na zona de vapor superaquecido, temos pressão e temperatura como propriedades independentes. Sendo assim, a gente tem as duas, a gente obtém todo o estado. No estado 4, a gente vai ter apenas a entropia. Até porque uma das coisas que o problema vai querer é a pressão de reaquecimento. Quando eu falo pressão de reaquecimento, é justamente essa pressão aonde eu vou fazer uma extração da turbina de alta pressão e retornar com vapor para a caldeira antes de devolvê-lo para a turbina de baixa pressão. Então, a gente tem apenas uma propriedade aqui no estado 4. Então, a gente vai seguir, vamos em frente, para ver o que a gente vai obter de informação mais para poder voltar aqui depois. Bom, no estado 5, a gente sabe qual é a temperatura. A gente sabe que T3 igual a T5. Porém, por enquanto, essa é a única informação que a gente tem. No estado 6, a gente sabe o quê? O exercício fala que o teor de umidade não deve exceder 10,4%. Então, o título vai ser 100% menos esses 10,4%. Seria 89,6%. Beleza? Então, a gente tem o título e a gente tem a pressão de operação do condensador. Tendo essas duas informações aqui, a gente tem o estado inteiro. Beleza? E a gente sabe o quê? De 5 para 6, como a gente tem um ciclo de Rankine ideal, a turbina opera de forma isentrópica. Então, a entropia do estado 5 é a mesma entropia do estado 6. Então, agora a gente tem essa entropia, temos duas propriedades independentes e conseguimos obter todo o estado. Inclusive, agora a gente tem a pressão do estado 5, que é a mesma pressão do estado 4. Então, agora no estado 4, a gente apenas vai replicar esse valor da pressão e com isso a gente obtém todo o estado 4. Então, a primeira coisa que o problema queria era o quê? A pressão na qual o vapor deve ser reaquecido. Acabamos de obter esse valor. A pressão vai ser de aproximadamente 4 MPa. Beleza? E agora o problema que é na letra B é a eficiência térmica do ciclo. Bom, agora a gente já tem todos os estados, todas as propriedades, todas as entalpias, que é o que a gente vai precisar. Repetindo, como a linha aqui do ciclo de vapor é única, eu não tenho nenhuma divisão da vazão, tenho sempre 100% da vazão andando todo o tempo, eu posso desconsiderar o valor da vazão e simplificá-lo. Então, a gente fica dependendo apenas das entalpias. Beleza? Então, vamos calcular a eficiência aqui, 1 menos calor no condensador sobre calor na caldeira. Repara que o Q aqui está minúsculo justamente por quê? Porque eu estou pegando calor em quilojoules por quilograma. Beleza? Só em função das entalpias. Então, como a gente já tem todas as entalpias, 1 menos calor do condensador sobre calor da caldeira vai ficar 1 menos, aí vamos olhar aqui, condensador, estado 6 e estado 1. Então, H6 menos H1. E caldeira, importante a gente ver agora que a gente tem que ter duas parcelas. A gente tem a parcela do aquecimento e do reaquecimento. Então, H3 menos H2, saída e entrada da caldeira, e depois H5 menos H4, saída e entrada do reaquecimento. Então, a gente vai ter essas duas parcelas. Com isso, fazendo essa continha, a gente obtém que a eficiência térmica do ciclo vai ser de 45%. Beleza, gente? Entenderam? Dúvidas? Bom, vamos para o próximo, então.
Nosso próximo exercício agora a gente vai trabalhar com um ciclo regenerativo. A gente viu um ciclo com reaquecimento anteriormente, agora a gente vai fazer um ciclo com pré-aquecimento do fluido antes de admiti-lo na caldeira. Beleza? Então vamos lá. Considere uma usina de potência a vapor d'água que opere segundo o ciclo de Rankine regenerativo ideal com um aquecedor de água de alimentação aberto. Lembrando, nosso aquecedor de água de alimentação aberto, também chamado de desaerador, serve também para retirar ar presente nessa água. Porque, vamos lembrar aqui, porque o condensador ele opera a vácuo, opera a pressão inferior à pressão atmosférica, então vai ocorrer infiltração. Ar vai entrar aqui, então se o ar entrar aqui, ele precisa ser removido para preservar a tubulação. Quando eu tiver esse aquecimento, eu posso danificar minha tubulação, então o ar vai ser removido no desaerador, tá bom? Então vamos lá. O vapor entra na turbina a 15 megapascal e 600 graus Celsius. E ele vai ser condensado no condensador a uma pressão de 10 kPa. Então, pressão de operação aqui do condensador, 7:1, aqui, 10 kPa. Parte do vapor deixa a turbina a uma pressão de 1,2 megapascal e entra no aquecedor de água de alimentação aberta. Então, a minha extração vai ocorrer aqui no estado 6. Eu vou sair do estado 5 com uma pressão de 15 MPa e vou expandir o fluido até a pressão de 1,2 megapascal, onde uma parcela do total, que eu tenho M5 aqui, uma parcela do total vai ser extraída para pré-aquecer o fluido antes de entrar na caldeira. Para que a gente faz isso? Para economizar combustível aqui na caldeira, para reduzir o calor a ser adicionado, tá bom? Então, uma parte do vapor deixa a turbina a uma pressão de 1,2 megapascal e entra no aquecedor de água de alimentação aberto, o nosso desaerador. Bom, o que o problema quer? A fração de vapor extraída da turbina e a eficiência térmica do ciclo. Ele quer saber, então, quantos por cento de M5 eu vou estar retirando aqui no ponto 6. Ele quer uma relação entre M6 e M5. Beleza? Então, como eu falei com vocês na aula passada, para a gente determinar o valor dessa fração mássica, a gente tem que fazer um balanço de energia no aquecedor aberto. Beleza? Só que primeiro, então, a gente tem que obter as propriedades. Dessa vez eu não vou repetir o passo a passo igual eu fiz no anterior, apenas já estou deixando aqui para vocês. Isso aqui eu obtive no RefProp. A gente tem as propriedades do sistema, todos os estados desse nosso ciclo, beleza? E aqui a gente tem o diagrama TS, que é imprescindível para a gente conseguir visualizar as transformações que a gente vai ter, beleza? Bom, tendo essas propriedades, a gente vai ter que fazer o balanço de energia no desaerador, considerando que ele opera em regime permanente, né? Que não realiza trabalho e ele é adiabático, a única troca de calor vai ocorrer aqui dentro. Bom, então se a gente fizer um balanço de energia aqui no desaerador, considerando que Y é o que? Y vai ser uma relação entre a vazão em 6 e a vazão em 5. Quer dizer o que? Se eu achar aqui, ó, 22,7%, já vou explicar o passo a passo. Y é igual a 22,7%. Quer dizer o que? Que a vazão extraída aqui em 6, o M6, corresponde a 22,7% da vazão total do ciclo, que é o que passa aqui em 5. Beleza? Mas como que a gente vai fazer esse cálculo aqui, então? É um balanço de energia, considerando adiabático, não realiza trabalho, regime permanente e sem variação significativa de energia potencial e cinética. A gente vai chegar apenas nas variações de entalpia. Então, eu vou fazer o que entra vai ser igual ao que sai. O que está entrando aqui? H6 vezes Y, né? Por quê? Estou falando uma fração do total que está entrando aqui com H6. O que mais está entrando aqui? Ponto 2. Quanto que entra? Se aqui tem Y, é uma porcentagem, o que está vindo aqui é 100% menos Y, que é 1 menos Y. Beleza? Então, está entrando Y vezes H6 e 1 menos Y vezes H2. E o que está saindo? Estão se unindo as duas correntes aqui, 100% está saindo aqui, então é 1. Então, esse H3 é o que está saindo. Então, o que entra YH6 mais 1 menos YH2 vai ser igual a H3.
simplesmente eu vou isolar aqui o y nessa equação para obter o seu valor. Então a gente tem que a fração mássica aqui é de 22,7%. E depois, para calcular a eficiência, a gente vai fazer o quê? 1 menos calor do condensador sobre calor da caldeira. Só que agora é importante a gente lembrar que o que passa pelo condensador não é 100%. O que passa pelo condensador é 1 menos y. Vamos lembrar disso. Seria aqui 81,3% da fração total que passa aqui no condensador. Beleza? 81 não, desculpa, né? 77. Quase passando a vergonha aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer 1 menos calor do condensador sobre calor da caldeira. Então, o que está passando aqui é 1 menos y, vezes H7 menos H1. Beleza? H7 é o que está entrando no condensador, H1 é o que está saindo. Só invertir aqui porque a gente já sabe que o calor está saindo, né? Seria negativo, então eu deixo apenas o índice invertido para ficar positivo esse valor. 1 menos y, H7 menos H1 sobre calor da caldeira. Como o que passa na caldeira é 100%, não tem nenhuma fração mássica aqui. H5 menos H4. Fazendo essa continha, a gente encontra que a eficiência desse ciclo vai ser de 46%. Bom, gente, dúvidas? Então, agora a gente vai seguir para o nosso próximo exercício, que esse aqui a gente vai para o IT para resolver junto, beleza? Então, primeiro vamos ler aqui o enunciado, vamos pensar um pouquinho, aí a gente vai para o IT, beleza? Então, vamos ler junto aqui, que é o seguinte: um ciclo de Rankine simples usa água como fluido de trabalho. A caldeira opera a 6.000 kPa e o condensador a 50 kPa. Então, a gente tem nossas duas isobáricas já, 6.000 e 50 kPa aqui embaixo. Na entrada da turbina, a temperatura é de 450 graus Celsius. Beleza? Então, a gente tem aqui pressão e temperatura do estado 3. A eficiência isentrópica da turbina é de 94%. As perdas de pressão da bomba são desprezíveis e a água sai do condensador subresfriada a 6,3 graus Celsius. Subresfriada a 6,3 graus Celsius quer dizer o quê? Que esse ponto 1, na verdade, não está aqui. Ele está um pouquinho mais para cá. Ele está 6,3 graus Celsius abaixo da sua temperatura de saturação para a respectiva pressão. Bom, a caldeira é dimensionada para uma vazão máxima de 20 kg por segundo. Determine a taxa na qual o calor é adicionado na caldeira. Ele quer o calor Q da caldeira, potência necessária para operar a bomba e a potência útil produzida pelo ciclo e sua eficiência térmica. Então ele quer todas as parcelas energéticas praticamente. Só não pediu o calor do condensador, mas a gente vai obter também. Beleza? Então, vamos lá. Esse diagrama aqui ele está parcialmente correto porque a gente tem realmente isso aqui acontecendo. O meu estado 3 não vai vir para o 4S, ele vai vir para o estado 4, que é o estado real. Porém, no estado 1 para 2, não. Ele já fala para a gente desconsiderar as perdas da bomba. Então, a gente vai considerar que a bomba opera de forma isentrópica. Além disso, o estado 1 não está aqui. O estado 1 ele é subresfriado. Beleza? Isso é feito para a gente poder também, na prática, garantir a integridade da bomba. Tá bom? Então, a gente vai para o IT agora para ir escrever o nosso código e obter nossas respostas, né? Vamos lá. Então, eu vou chamar o seguinte. Eu vou começar aqui. Eu vou chamar, aqui está chamando de 3, mas eu vou chamar de 1 agora a admissão na turbina, beleza? Então, 1 vai ser a admissão na turbina, 2 vai ser a admissão no condensador, 3 a admissão na bomba e 4 a admissão na caldeira. Eu vou começar pelo ponto de mais energia agora, beleza? Então, vamos lá. Informação que a gente tem que é fixa é a vazão em massa, que é de 20 kg por segundo. Beleza? Essa informação a gente tem. E a gente tem que a eficiência isentrópica da turbina, eu vou chamar de ISO-T, é de 94%. Beleza? Para o pessoal que nunca mexeu com IT, importante, agora, em vez de usar vírgulas, a gente usa o ponto, porque o programa, por estar em inglês, né, ponto é o separador do decimais, e a vírgula é o separador de milhares, então ele vai ficar confuso se a gente usar uma vírgula aqui.
Beleza? Então vamos lá. Estado 1. Estado 1, gente, é a admissão na turbina, tá bom? Para não ter confusão. Então, 6.000 kPa a pressão de operação da caldeira, beleza? E a admissão na turbina é em 450 graus Celsius. Então, a pressão 1 é de 6.000 kPa e a temperatura 1 é de 450 graus Celsius. Então é importante a gente vir aqui nas unidades e verificar se está tudo certo. kPa, graus Celsius. Beleza. Essa informação é o que a gente tem do ponto 1. Agora, no estado 2, que vai ser depois da turbina, a gente tem a pressão 2, que é a pressão de operação do condensador, que vai ser de, deixa eu achar aqui, 50 kPa. Então, P2 é igual a 50 kPa. E eu sei que o estado 2S, o que é o estado 2S? É caso eu esteja considerando a expansão isentrópica. O estado 2S vai ser igual à entropia do estado 1. S2S igual a S1. Beleza? Então, essas são as informações que a gente tem por enquanto. No estado 3, que vai ser quando? Na saída, estado 3 é o que é o 1 aqui, né? Na saída do condensador. A pressão em 3 é igual à pressão em 2. E a temperatura em 3, gente, vai ser a temperatura de saturação de 2, ou seja, para a pressão 2, qual é a temperatura que eu estou mudando de fase? Eu vou pegar essa temperatura e vou reduzir ainda 6,3 graus Celsius. Beleza? Essas são as informações que a gente vai ter do estado 3. No estado 4, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui que estado 4 é a saída da bomba. A entropia em 4 vai ser igual à entropia em 3. A pressão em 4 vai ser igual à pressão em 1. É a pressão de operação da caldeira. Beleza? Então, essas são as informações que a gente vai ter aqui do ciclo. Tá bom? Então, agora, vamos lá. O que eu vou precisar? Vou sinalizar aqui como balanço de energia. No balanço de energia, gente, eu vou saber o que? Potência da turbina. Como é que eu calculo a potência da turbina? A turbina é o que está aqui, ó. No diagrama é 3:4, mas o que a gente chamou lá é 1:2. Beleza? Então, vai ser a vazão em massa, que vai multiplicar H1 menos H2. Essa é a potência da nossa turbina. Calor adicionado na caldeira vai ser igual a vazão em massa, que vai multiplicar o que? Na caldeira é o que está aqui, ó. Só que a gente chamou o que? Estado 1 é o que sai da caldeira, estado 4 é o que entra. Então, é H1 menos H4. Beleza? Ele quer a potência consumida pela bomba. O trabalho da bomba, a gente pode fazer de que forma? Admissão na bomba é o estado 3 e saída é o estado 4. Posso falar que é volume específico 3 vezes P4 menos P3. Lembrando, né, que isso aqui é o trabalho de uma bomba isentrópica. E o problema já falou pra gente que a bomba é isentrópica, então não tem problema. Então, o volume específico 3 vezes o gradiente de pressão. E a eficiência do ciclo, a gente vai calcular de que forma? Trabalho líquido sobre calor da caldeira. Falta, então, eu declarar quem é o meu trabalho líquido. O meu trabalho líquido é o quê? Trabalho líquido é igual ao trabalho da turbina menos trabalho da bomba. Beleza? É outra forma de calcular a eficiência. Estava fazendo os anteriores como 1 menos calor do condensador sobre calor da caldeira. Agora eu vou variar um pouquinho para a gente ter várias formas de calcular. O que a gente precisa agora então para resolver nosso problema? Achar as entalpias e achar esse volume específico aqui. Então eu preciso achar a entalpia 1, 2 e 4, vou achar aqui. E vamos achar o volume específico aqui em 3. Beleza? Então vamos lá, para achar as propriedades, a gente vem aqui, propriedades, determina o nosso fluido e vamos de estado em estado. Estado 1, a gente vai ter vapor superaquecido, temos pressão e temperatura, temos aqui a entalpia de 1. Beleza? No estado 2S, a gente precisa da entropia de 1 também. Então vem aqui, entropia de 1. Beleza? Então finalizamos nosso estado 1.
Vamos para o estado 2 aqui. A gente tem o que? S2S igual a S1. Então, a gente precisa achar o H2S. Então, eu vou chamar aqui de 2S. Eu tenho pressão e tenho entropia. Então, H2S, usando P2, que a pressão é a mesma do estado 2 e do estado 2S. Se a gente olhar aqui, ó, a pressão é a mesma do estado real e do estado isentrópico. Beleza? Então, estado 2 e estado 2S, usando a pressão 2 e a entropia S2S, que é igual a entropia 1. Assim, a gente acha o valor da entalpia que seria da saída da turbina se ela fosse isentrópica. Para achar a entalpia real, a gente faz o quê? Eficiência isentrópica é igual ao trabalho real sobre o trabalho isentrópico. O real é o quê? H1 menos H2. E o isentrópico é o quê? H1 menos H2S. Beleza? Não, eu quero achar o H2, porém eu não preciso isolar aqui o termo que eu quero. O IT já vai reconhecer aqui, ele vai ver que eu tenho todas as informações do ciclo, dessa equação menos o H2, ele vai encontrar o H2. Beleza? Bom, então agora a gente tem o H2, vamos para o estado 3. O que a gente precisa no estado 3? A gente precisa achar essa temperatura de saturação. Então vamos lá. Então aqui é Tsat 3, na verdade, né? Então a gente vem aqui, estado 3, qual é a temperatura de saturação para essa pressão 3? Aí o IT vai achar para a gente. Achando essa temperatura, a gente vai reduzir 6,3 graus. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer agora? Eu tenho duas opções. Uma é um pouco mais arriscada de eu trabalhar com as propriedades de líquido comprimido aqui no IT, que eu tenho uma chance de achar um valor incoerente aqui. O que eu vou fazer? Eu vou supor, eu vou pegar as propriedades como se eu tivesse líquido saturado nessa temperatura aqui. Beleza? Porém, se a gente olhar aqui, ó, para eu obter as propriedades de líquido saturado chamando o X3 igual a zero, eu preciso de ter o título, que vai ser zero, e eu vou ter que ter a pressão com que eu vou ter essa mudança de fase. E eu quero que vocês fiquem atentos no seguinte: essa pressão aqui não é a pressão que eu realmente estou. Eu vou ter que verificar qual é a pressão de saturação para essa temperatura aqui. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou chamar aqui de Psat 3 e essa aqui é o Tsat 3 para não dar confusão, né? Que eu estou referenciando esse aqui. Então, eu vou chamar aqui Psat 3 e eu vou agora encontrar as propriedades para esse ponto. Eu vou pegar o volume específico para esse ponto, que é o que eu preciso. Vou chamá-lo de V3, beleza? E ele vai puxar o Psat 3 e o título de 3 vai ser 0. Beleza? Então ele vai achar o volume específico, vai fazer uma aproximação, na verdade, né, para o volume específico nesse ponto. Beleza? Então, achei agora o V3 que eu precisava. Eu preciso achar também a entalpia de 3. Beleza? Desculpa, a entropia. Por quê? Porque eu estou chamando esse valor aqui embaixo. Eu estou falando que a entropia em 4 é igual a entropia em 3. Então, também vou chamar aqui que a entropia em 3 vai ser a entropia de líquido saturado para a pressão de saturação de 3. Beleza? Por fim, então, a gente vem para o nosso estado 4, que falta determinar qual é a entalpia do ponto 4. O que eu tenho de informação? Que a entropia em 4 é igual a entropia em 3, que a pressão em 4 é igual a pressão em 1. Bom, a gente também pode cair no mesmo problema, né? Que vai ser o quê? Eu tentar obter uma propriedade usando esses dados de líquido comprimido. Vamos fazer um teste? Vamos ver o que acontece se eu fizer isso aqui. Se eu tentar obter a entalpia usando a pressão e entropia. Vamos ver qual o valor de entalpia que a gente vai obter, se vai ser um valor incoerente ou se vai dar certo.
Beleza, vamos ver o que vai acontecer. A minha eficiência deu de 30%. O que eu vou olhar aqui agora para ver se está fazendo sentido ou não? Esse H4. O H4 aqui está valendo 314. Então, mas o H4, se a gente olhar, ele está bem menor mesmo. Isso faz sentido. Não estou achando um valor muito alto para o H4. Porque aqui está na zona de líquido comprimido. Então, ele tem que ser bem menor realmente do que esses valores aqui. Tá bom? Que são para vapor superaquecido e praticamente vapor saturado. Bom, alguma dúvida aqui? Então, vou fazer o seguinte. Vou deixar esse vídeo, vai estar lá para vocês. Indico que vocês assistam novamente também. Tentem fazer para fixar. E na aula que vem, a gente vai então trabalhar com a análise de segunda lei para o ciclo Rankine, que é o que? A gente vai começar a introduzir entropia nesse ciclo para ver onde a gente está tendo as perdas, onde a gente pode melhorar o nosso ciclo, beleza? Então, é isso, gente.